vamos falar de radiometria e fotometria. Muito bem? A radiometria estuda a medição da radiação eletromagnética, quanta energia eletromagnética eu tenho em um certo ponto, né? A fotometria é a mesma coisa, mas pensando especificamente na luz visível e, na verdade, pensando especificamente no olho humano, né? Vai haver aí uma correção para a visão humana. São os mesmos conceitos físicos e, infelizmente, eu vou usar unidades diferentes. Eu já adianto para você, essa área é bem confusa. Existem, inclusive, alguns absurdos, tá? Eu vou mencionar mais para frente. Eu ajudei um pessoal da empresa Júnior a fazer uns cálculos para o problema deles de fazer desinfecção de superfícies com ultravioleta, e fabricantes das fontes ultravioletas eles dão a potência da lâmpada em lumens, tá? A gente vai ver que lumen, tudo bem, é uma potência, mas é aquela potência fotométrica, né? Corrigida para o olho humano. Por definição, uma fonte ultravioleta tem 0 lumen, tá? Porque o olho não enxerga aquela luz. Mas essas coisas, a indústria vai seguindo um caminho aí e a gente vai ver que eles simplesmente fizeram uma relação linear. Um lumen são 600 e tantos watts. Não era para fazer assim, né? Mas dentro da academia também existe alguma confusão. Esses conceitos às vezes são usados de forma errada. Eu vou tentar ajudar vocês a navegar por essa área confusa aí, sem se perder, se espera. Certo? Então, vamos falar de radiometria. Fotometria, a gente vai só fazer uma transferência de unidades, explicar quais são, tá? Muito bem. Então, vamos falar de várias unidades, certo? E de vários conceitos teóricos. Primeiro deles é a intensidade radiante. A intensidade é uma característica física da fonte, particularmente útil para mim, quando eu puder considerar a fonte pontual, tá? Tipicamente, quando eu estou muito longe da fonte, ou a dimensão dela, sendo mais preciso, é desprezível com relação à geometria do problema, as distâncias envolvidas. Então, eu vou dizer que toda a energia está vindo de um ponto. É claro que isso é uma idealização teórica, mas eu vou desprezar a extensão dessa fonte e dizer que está tudo vindo de um ponto. E eu sempre vou estar interessado, desculpe, no seguinte problema. Eu tenho uma certa distância R dessa fonte, uma certa superfície de área A, e eu quero saber quanta energia chega nessa superfície. O nosso problema vai ser sempre esse, certo? Nesse caso, eu vou dar as definições, né, matemáticas. Essa potência em watts, isso que a gente conhece bem, essa potência, energia por unidade de tempo, vai ser dada pela integral dessa intensidade nesse ponto, integrada sobre, aí, uma coisa um pouco complicada, sobre esse objeto aqui, que eu estou chamando de ângulo sólido, tá? Que é dado em estereoradianos, tá? Sigla SR. Provavelmente vocês nunca ouviram falar disso, a menos que já tenham estudado ótica ou radiometria em algum lugar. Certo? O que é esse ângulo sólido? Não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos voltar para o ângulo, tá? Todo mundo conhece ângulo. Esses dois segmentos de reta aqui formam um ângulo ômega. Esse ângulo em radianos tem uma definição muito clara. Ele é a razão entre o arco que esse ângulo intercepta numa circunferência a uma distância r, tá? E esse r, a distância do ponto a partir do qual ele está definido. Ok? Então, se eu fizer uma circunferência maior aqui, concêntrica com essa, ele vai pegar um comprimento maior de arco, mas ele vai estar mais longe. Essa relação é linear. E esse ângulo, então, em radianos é L sobre R. Ok? Por isso que a circunferência tem um ângulo total de 2π, né? Os 360 graus é 2π, porque quando eu chegar a 360 graus, eu cobri toda o comprimento da circunferência, que é 2πr. Certo? Daí eu faço a questão é que o meu problema aqui é tridimensional, né? Existem aberturas num sentido e aberturas nos outros sentidos. Então, eu tenho que passar isso para a terceira dimensão e faço uma analogia. O ângulo sólido, ômega, em estereoradianos, é a razão entre a área que ele vai subentender numa esfera a uma distância r, okay? Dividida pelo quadrado dessa distância. Então, o ângulo sólido mostrado aqui é essa área A dividido pelo quadrado dessa distância R.
ok? Então, é esse ângulo sólido que entra aqui. Então, para cada ponto dessa... Aqui eu estou tratando de diferenciais, né? Isso aqui ficou meio grande, mas lembrar que eu chamei de dA, então é um ponto infinitesimal lá no plano da deteção. Eu tenho essa geometria. E essa área faz um ângulo sólido, ômega. Tá? Se eu fizer a integral de ômega, eu tenho a potência. Então, a unidade dessa intensidade radiante é watt por estéreo radiano. Ok? A gente vai falar mais para frente, como eu já venho alertando, intensidade é usado com outra definição, infelizmente, tá? Ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que prestar atenção nessas coisas. Essa é a intensidade. Vamos falar de uma outra variável, né, da radiometria chamada radiância. Radiância, o meu problema agora, eu tenho uma fonte extensa. Eu não posso mais dizer que a luz vem de um ponto. Vai vir luz aqui, vai vir luz daqui, vai vir luz de vários pontos. Então agora eu tenho que fazer uma integral dupla, ok? De cada ponto integrado no ângulo sólido e integrado nessa superfície também. É como se cada ponto tivesse essa sua quantidade de energia emitida e eu estou fazendo a integração em toda a superfície da fonte. O resultado final fica dessa forma. A potência detectada é no meu detector aqui, onde está recebendo a radiação, agora uma integral dupla dessa variável que eu vou chamar radiância, integrada sobre a superfície e sobre todo o ângulo sólido envolvido aí. Aparece um fator cosseno θ, porque o fato da fonte e o detetor não estarem numa orientação perpendicular à linha que os une, é como se estivesse mudando essa área. Tá? Veja, se eu estou emitindo luz para cá e θ é 90 graus, ou seja, eu estou tentando detectar o que está aqui em cima, eu não vou detectar nada. Então, é evidente que eu tenho que essa dependência com o cosseno do ângulo. Certo? Então, essa nova variável, se você trabalhar as unidades, eu gosto sempre de voltar às unidades para lembrar do que a gente está falando. Eu tenho watts por metro quadrado estéreo radiano, que vai ser integrado em ângulo sólido e em área da fonte para obter watts. Ok? Então, vimos intensidade, radiância. O que nós vamos fazer agora é integrar pedaços desse problema e definir novas unidades. Ok? Então, por exemplo, mesma geometria, mas agora eu já integrei, vou supor que eu já integrei em ômega, tá, no ângulo sólido. O que sobrou nesse caso é energia emitida por área da fonte, porque está faltando integrar essa conta que eu fiz para cada ponto na fonte. Então, eu tenho uma nova variável chamada potência por área, watt por metro quadrado. Ela vai se chamar, já que é a potência que está saindo da fonte, de emitância ou exitância. Eu não gosto desse nome, né? Ele anglicismo, vem do exit. Eu prefiro emitância, certo? Então, essa emitância, se eu calculei emitância da fonte, tudo que eu tenho que fazer agora é integrar em toda a área da fonte, carregando aqui o meu cosseno de θ. Cada área, cada ponto dessa fonte vai fazer um ângulo diferente com dA. Eu tenho que fazer essa integração, ok? Então, emitância, intensidade, radiância. Né? Finalmente, se eu integrar tudo, exceto a área do meu detetor, eu estou calculando quanta energia esse detetor recebe por unidade de área. Okay? Essa vai ser chamada irradiância. Eu já chamei a atenção para vocês que a gente usa o termo, muitas vezes, em questões de comunicações, a gente usa esse termo. Na linguagem leiga, a gente usa esse termo de maneira errada. Né? Irradiar parece que é mandar energia para fora. É o contrário. O meu detetor está sendo irradiado pela radiância que saiu dessa fonte. Chamei até a atenção para você que tem um lugar que a gente, até mesmo na linguagem leiga, a gente usa de uma forma correta. Aquele mecanismo que fazia, né, na frente do carro para ele se resfriar, né, é corretamente chamado radiador e não irradiador. Né? E ele está jogando calor para fora. E a gente não chama de radiador. Então, ali a gente está certo e aqui a gente está errado. Né? A gente costuma dizer, a antena está irradiando. Não, ela está radiando. O que está sendo irradiado é alguém aí no caminho da antena, né? Da radiação da antena. Então, agora,
que sobrou, se for dada a irradiância na superfície da detecção, né, eu só preciso integrar na área dessa superfície para calcular a potência. Então, a unidade também é watt por metro quadrado. Veja que as unidades são as mesmas, porque aqui eu estou calculando quantos watts eu recebo de cada ponto, de cada unidade de área da fonte. Então, quanto está saindo de cada unidade de área da fonte. Aqui é o mesmo problema, eu estou só mudando o meu objetivo aqui. Eu quero saber quanta energia está chegando em cada unidade de área do detetor, certo? Veja que tem sempre duas áreas envolvidas aí, áreas da fonte e áreas da detecção. E essa é a radiância watt por metro quadrado, e é por isso que toda hora eu falo em irradiância, certo? Vamos lá, está na hora de falar dessa história da intensidade, que é uma grande polêmica. Se você abrir qualquer livro do texto de eletromagnetismo, conversar com os professores de eletromagnetismo, eles vão te dizer que essa quantidade aqui, módulo ao quadrado do campo elétrico, dividido pela impedância do meio, se chama intensidade. E eles falam que ela tem unidades watt por metro quadrado. Bom, alguém está errado, né? Eu acabei de dizer que intensidade, vamos lembrar lá atrás, a fonte pontual tem uma intensidade em watts por estéreo radiano e que uma outra variável chamada irradiância é que tem watts por metro quadrado. Bom, o que está acontecendo? As coisas ficaram assim, tá? Lamento, o pessoal do eletromagnetismo foi por um caminho, o pessoal da física mais voltado para a ótica foi por outro caminho. E o que você vê hoje é umas tentativas de contornar o problema. Daí isso, as pessoas costumam dizer, não, essa intensidade que a gente calculou watts por estéreo radiano é a intensidade radiante, essa aqui é a intensidade eletromagnética. Isso é realmente jogar a sujeira para debaixo do tapete. Essa radiação é eletromagnética, então dizer que ela é radiante e não é eletromagnética não faz nenhum sentido. Tá? Isso aí é uma tentativa de consertar a situação. E, até onde eu sei, essa situação não tem solução. Nós vamos ver que a coisa é um pouquinho mais séria, eu não posso sair mudando esses nomes, porque quando eu chegar lá na fotometria, a unidade equivalente para a intensidade é a unidade base do SI, tá? Que é o candela. Veja que curioso, tem um problema, uma polêmica no nome da variável, cuja unidade é base do sistema de unidades. Então, é uma coisa bastante séria e algumas pessoas reclamam muito desse problema. Está aqui um professor da Universidade do Arizona, esse é um artigo bem antigo, ele chamou o artigo dele de Getting Intense on Intensity, quer dizer, ficando intenso, né? E ficando irritado com intensidade, e ele levanta essa polêmica. Tá? Mas, até onde eu sei, isso ficou desse jeito. Então, quando alguém falar intensidade, acostume-se que ele quer dizer, provavelmente, irradiância. Tá? A coisa piora, se a academia é confusa assim, a coisa piora quando chega no mercado. Né? No mercado não tem discussão. Conversei com o pessoal da física que trabalha com produzir equipamentos, essas coisas, né? E tem já ou comprar equipamentos do mercado, e não tem conversa. A intensidade é watts por unidade de área. Tá? E eu, muitas vezes, estou lá talvez em bancas, né? Estive recentemente numa banca de mestrado e falei, olha, mas isso é irradiância. Ele fala, a gente sabe, mas se a gente falar assim, o cliente não entende. Né? Então, as coisas estão assim. Provavelmente, se você ouvir intensidade no contexto de quantidade de energia luminosa, ele está querendo dizer irradiância. Né? Infelizmente, assim que a coisa fica. Vamos agora usar, isso tudo está muito abstrato, todas essas unidades integrais, etc. Vamos trabalhar problemas um pouco mais específicos e depois a gente vai terminar essa parte, provavelmente na aula que vem, fazendo problemas bastante específicos para a gente ver como é que trabalha com todas essas unidades. Tá? Então, eu quero irradiância de fonte pontual. Lembre-se, irradiância, então, é a energia chegando do detetor por unidade de área. Então, quero aquele problema aqui do começo. É dada a intensidade dessa fonte, depois a gente vai ver como é que a gente pode chegar a ela. Muitas vezes é dado só a potência da fonte, mas a gente discute essa questão. E eu quero saber, a uma distância R, eu tenho aqui, alguma coisa está detetando essa radiação, quanto chega de energia aqui por unidade de área, certo? Ok, o que eu tenho que fazer? Ela está fazendo um ângulo θ. A linha que une o detetor e a fonte tem um ângulo θ. A área projetada, então, é aquela área de A cosseno θ, porque eu tenho que projetar na direção da linha que liga os dois.
Então, o ângulo sólido, por definição, é a área pela distância ao quadrado, R ao quadrado. Então, a potência é intensidade vezes ângulo sólido, né? E integrado agora na área do detetor, por isso que ficou uma integral aqui, ok? Então, essa integral está dizendo a potência é essa quantidade que eu calculei isso sobre R2 cosseno θ, que veio de considerar o ângulo sólido desse elemento de área dA em relação à fonte. E agora eu tenho que integrar em toda a área. Evidentemente, algumas dessas integrais eu estou usando a notação bem preguiçosa, né? Claro que se é uma área, é uma integral dupla, né? Do espaço, mas vocês entendem que quando eu falo integral dA, estou querendo dizer a integral da área. Bom, mas dada a definição de radiância, se eu integrei tudo e só está faltando integrar a área do detetor, isso é irradiância, tá? Então, o que sobrou aí fora do dA, I sobre R ao quadrado cosseno θ, é a irradiância de uma fonte pontual. Ou seja, um detetor a uma distância R de uma fonte pontual com intensidade I, e a linha dos dois, né, da perpendicular desse detetor faz um ângulo θ com a linha que liga a fonte pontual, I sobre R2 cosseno θ é a energia por unidade de área que chega no detetor. Essa é a chamada lei do inverso do quadrado. Naturalmente, ele vai caindo com a distância, porque a mesma energia daquela fonte está sendo espalhada numa esfera cada vez maior. E eu estou pegando um pedacinho cada vez menor dela. Certo? Então, está aí, dado irradiância. Se a fonte é pontual, posso calcular uma distância R, dado a intensidade. Calcular a irradiância. Ok? Quando vocês não me fizerem perguntas, a gente vai avançando. Agora vamos pegar a ideia da fonte extensa. É o mesmo problema. Né? Eu estou sempre calculando a energia. Quanta energia vai sair, quanta energia vai chegar. Mas agora não é mais uma fonte pontual, é uma fonte que é extensa. E eu vou fazer uma suposição, senão esse problema fica muito complicado. Eu vou dizer que a radiância dessa fonte, né? Lembra, a radiância era em watts por metro quadrado, estero-radiano. Então, dada a radiância, eu tenho que integrar na área da fonte e integrar no ângulo sólido para cada elemento de área da fonte. Nada me garante que esse L é o mesmo para todos os ângulos, né? E provavelmente não é, mas eu vou supor que é independente do ângulo. A gente vai ver que muitas superfícies se aproximam razoavelmente bem dessa ideia. Então, qualquer ângulo aqui na minha superfície de detecção vê a mesma radiância. Feito assim, agora é só questão de integrações. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aquele truque de pegar θ e dθ e ver quanto que essa área está aumentando. A superfície, então, é esse anel de espessura R dθ e raio R seno θ. Vocês se lembram disso quando a gente calcula a área de esferas, volumes de esferas em cálculo, a gente faz dessa forma. Né? Então, estão aqui minhas áreas. Essa área dA é R seno θ, R dθ. E o meu ângulo sólido, por definição, é área dividido pelo quadrado da distância, vai ficar só 2π seno θ dθ. Então, por definição, φ é L integral de todas essas coisas, na superfície S e para todos os ângulos. Ok? Agora é matemática. Fazendo isso, eu vou integrar, né, de 0 até o ângulo que essa superfície subtende dessa fonte, e vou encontrar φ igual a πLS seno ao quadrado de θ0, esse ângulo aí no qual essa energia está sendo irradiada. Em particular, se θ0 é 90 graus, ou seja, eu estou emitindo luz para aqui, né? Ela vai ser captada numa grande semi-esfera aqui. Eu só não estou emitindo luz para trás. Esse corpo, esse objeto, ele é opaco para o outro lado, então a luz está toda vinda para uma direção apenas. E ela vai ser detectada em toda essa semi-esfera aqui, certo? Nesse caso vai dar π igual a πLS. Então, a fonte com radiância L e área S emite uma potência πLS a ser detectada em toda essa esfera. É claro que não é o caso comum, eu estou com um detetor pequeno aqui em algum lugar e pegando um pedaço dessa potência. Ok? Radiância de difusor lambertiano,
certo? Então, o que é o difusor lambertiano? Não é mais uma fonte, mas ele vai espalhar a energia que está chegando até ele. Pense numa folha de papel, tá? A gente vai ver que folha de papel é um bom exemplo de difusor lambertiano. Então, ele está sendo iluminado pela luz natural ou por uma lâmpada, e ele está espalhando para o ambiente um pedaço dessa radiação que ele recebeu. Então, eu vou supor uma irradiância a folha de papel está recebendo uma certa quantidade de potência por unidade de área da folha de papel, e ele vai reemitir uma fração dessa irradiância incidente. Veja que na hora que eu for calcular essa reemissão, ele virou a fonte, eu posso usar o resultado anterior. Então, simplesmente, a potência reemitida vai ser K, essa fração de potência que ele reemite, N, a irradiância que ele recebeu, os S vão se cancelar, então eu tenho a radiância aparente de difusor lambertiano, tem essa relação, ela depende de quanta energia está chegando a esse objeto que está reemitindo radiação, e depende da quantidade, da fração de radiação que ele vai reemitir. Nós vamos fazer problemas para trabalhar todas essas questões, tá? Mas o interessante é que, nesse momento, essa folha de papel virou uma fonte com radiância conhecida. E eu posso agora calcular quanto meu detetor está perto da folha de papel, quanta energia ele vai receber. Ok? Então, eu falei que a gente precisa supor que ele faz isso para todos os ângulos. Tá? Aí alguns exemplos de superfícies que são aproximadamente difusores lambertianos. Tá? Folha de papel, branco, neve, leite. E eles emitem para toda uma semisfera, não é isso? Tem alguns casos, vidro fosco, tá? Então é vidro moído, né? Se você fizer luz passar por ele, ele aproximadamente reemite essa luz, espalha essa luz por toda a esfera. Tá? Nesse caso, é claro, eu não uso π naquele denominador, mas 2π. Então, nesse caso, se eu estou considerando a energia irradiada por todo o espaço, tá, de um difusor lambertiano, a conta que eu faço tem 2π aqui embaixo. Ok? Vamos mais para um caso um pouco mais prático, né? A gente está chegando perto de casos mais práticos. Eu tenho irradiância de uma imagem de um objeto que eu não estou mostrando aqui, que a gente vai ver que ele não interessa tanto, está sendo captada, está sendo dirigida por uma lente, a lente sim, eu preciso saber tudo sobre ela, e a uma distância R, ela vai chegar num detetor, que talvez não esteja, veja, no centro aqui, no eixo, ele pode estar a uma distância, isso aqui pode ser uma tela, a tela vai ter, cada pequeno elemento de área dessa tela vai estar num ângulo diferente, certo? Daqui até aqui. E eu quero saber como que essa superfície é irradiada, quanta energia chega aqui por unidade de área. Eu vou ter que fazer aquela conta de pegar a radiância da fonte, lá do objeto, desculpe, não é mais do objeto, por isso que eu falei que ele não interessa. Para todos os efeitos, a minha fonte agora é a lente. Tá? Tudo está vindo dela, do ponto de vista do observador. Então, eu tenho que pegar a radiância da lente, integrar na área da lente e integrar para todos esses ângulos sólidos que vão aparecer aqui. Certo? Por definição de ângulo sólido, isso aqui é exato para no nível diferencial. Vocês vão ver que muitas vezes a gente aproxima, às vezes até de maneira grosseira. Ângulo sólido é a área pelo quadrado da distância, né? Sem fazer todos esses detalhes de integrar ao longo de ângulos. Mas, do ponto de vista diferencial, essa expressão é exata, ela vem da definição de ângulo sólido. O meu diferencial de ângulo sólido é a área do detetor projetada, então vai tendo cosseno θ, tenho que desentortar essa área aqui, tá vendo? Dividida pelo quadrado da distância. E aqui acontece uma coisa engraçada. O quadrado da distância também vai variar a distância também vai variar com cosseno θ. Ok? Então tem um cosseno θ aqui. E como é quadrado da distância, tem 2 cosseno θ aqui. Quando eu juntar isso tudo, o que vai ficar aqui? A potência é a integral, vou ter que integrar na lente e integrar na área que eu estou calculando. São uma integral dupla de superfície. Né? Os fatores aqui vão me dar, então, cosseno à quarta de θ sobre essa distância L' ao quadrado. Ok? Vamos falar mais sobre isso. Se a gente integrar por toda a lente, porque eu quero, veja aqui, isso aqui é potência,
tá? E ele está dependendo da integração na área da lente e da integração na área do detetor. Estou querendo irradiância, estou querendo só ver do ponto de vista do detetor. Quanta energia chega aqui por unidade de área no detetor. Então, tem que integrar essa parte da lente. Integrando essa parte da lente, aqui mais uma aproximação, eu vou supor que em toda... A lente é pequena, ela está exagerada aqui, né? Em toda a lente, esse ângulo θ é constante. Veja que não é exatamente verdade. Tudo bem que aqui eu exagerei as dimensões, mas essa mesma área de S' está recebendo luz com um ângulo θ nesse ponto e com outro ângulo θ aqui. Mas eu vou dizer que essa lente é pequena em relação às dimensões, geralmente isso não é uma aproximação tão ruim. E eu vou fazer essa integração. E agora ficou só em função da área da detecção, da definição de radiância, potência por unidade de área. Eu vou reunir todos esses elementos aqui e expressar radiância na tela vai ser igual a radiância da fonte vezes π sobre 4 vezes cosseno à quarta de θ dividido por f ao quadrado. Esse f ao quadrado, esse f é a distância dividido pelo diâmetro da lente. Quando eu integrei, né, eu vou integrar na lente, vai aparecer aqui o diâmetro da lente. Vamos falar mais dessa regra bastante importante. Veja, depende com cosseno à quarta do ângulo, é uma dependência muito forte do ângulo. O que isso está me dizendo? Irradiância cai rapidamente quando eu saio do eixo aqui. Então, numa tela grande, as pontas da tela vão ficar rapidamente escuras, tá? Muito mais escuras do que o centro. Vai depender, a geometria é interessante, vai depender de uma característica, se eu pensar agora que essa lente está focando nesse ponto, vai depender de uma característica apenas da lente. Tá? Essa relação entre o lugar que ela foca e o diâmetro da própria lente é uma característica da lente importante, bastante referenciada em fotografia. Então, não depende da distância do objeto, porque tudo está vindo da lente. Dependência severa com ângulo. O que eu posso fazer? Vocês não... Quando eu estou num cinema com a tela muito grande, se usava isso no passado, depois focado demais e a gente precisa de pequenas telas, né, e vários cinemas no mesmo lugar. Mesmo assim, tem uma coisa que eu faço com a tela, né? Ela não é plana, e ela não é plana por causa disso. Okay? Veja, daqueles 4 cossenos que eu estou pagando aqui, o fator cosseno à quarta, 3 deles vêm do fato da tela ser plana. Okay? Porque eu vou ter que entortar esse pedaço aqui, vai me dar um fator cosseno, e a distância vai mudar com esse θ e vou ter 2 cossenos. Okay? Se essa tela for curva, a distância vai ficar a mesma, sumiram 2 cossenos aqui, e a área aqui é perpendicular, a pequena área é perpendicular a essa linha. Então, subiu mais um cosseno. Então, é muito importante, é por isso que não é fácil fazer, irradiar telas planas e manter essa uniformidade, certo? A outra coisa, quando eu fiz essa conta e eu vi que apareceu distância para a tela, que é a distância focal da lente, e diâmetro da lente, essas duas variáveis são resumidas nesse chamado número f. Razão entre a distância focal e o diâmetro da lente. Certo? Isso é bastante usado em fotografia. Essa lente de baixo f é chamada uma lente rápida. O que é, então, uma lente baixo f? Para o tamanho dela, ela foca muito perto. Certo? Por que é que eu vou chamar de uma lente de lente rápida? O que será que quer dizer isso? Evidentemente, não é nada sobre a velocidade com que a lente anda, né? Isso a gente pode ter certeza que não é isso. Mas por que eu estou usando esse termo rápido e lento para dar uma característica de uma lente? Então, vamos pensar. Qual é a diferença? Né? A gente já viu aqui. Chega mais energia se o f for pequeno. Ok? Essa lente, como ela foca perto, se ela foca aqui, esse cone de luz aqui concentra bastante a energia. Se ela foca muito longe, esse cone grande de luz já não vai concentrar tanto a energia. Ok? Tem a ver com isso. Mas ainda, isso é mais luz e menos luz. O que tem a ver com velocidade? O que o fotógrafo será que quer dizer dizendo eu estou usando uma lente rápida? Que ele está dizendo que ele vai poder, com essa lente, fotografar eventos rápidos. Né? Se ele vai fotografar eventos rápidos, ele vai precisar de muita luz para sensibilizar o mesmo filme. Okay? Então, essa é o fato, é uma lente que joga muita luz para o filme, né, e por isso é uma lente rápida. Ficou claro?
Então é por causa disso que os fotógrafos chamam lente de pequeno f de lentes rápidas. Ok? Eu ainda quero falar mais algumas coisas aqui, tá? Está faltando falar da radiância de imagens e faltando falar da fotometria. A gente continua na aula que vem.